CBN pelo Mundo, com Ariel Palacios. Vem aí o nosso comentarista mais elegante de todos. Ei, Ariel Palacios, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Muito obrigado pelas lisonjas não merecidas. Tudo em ordem? Tudo certo, tudo jóia. Tudo Vamos falar certo. sobre maconha, né? Perfeito. A cannabis sativa. No México, está liberado o uso recreativo da substância. Conta mais sobre isso. Como é que se chegou a essa decisão e como é que o presidente López Obrador está se posicionando em relação a essa questão? Bom, o presidente López Obrador declarou que, se verificar que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que despenalizou o consumo recreativo ou lúdico da maconha, se ele considerar que não é boa para o país, ele reverteria a decisão do Poder Judiciário. Ele sugeriu que poderia impedir o uso recreativo da cannabis por intermédio de uma lei no parlamento ou até de um plebiscito. Mas, enquanto isso, vale a resolução do Supremo, que determina que uma pessoa poderá semear, colher, transportar de forma pessoal e distribuir também de forma pessoal a maconha sempre que seja para uso pessoal. Mas, para fazer isso, a pessoa terá que solicitar uma licença perante a Comissão Federal para a Proteção de Riscos Sanitários. Caso contrário, essa pessoa será castigada nas atuais leis sobre o consumo, sobre a comercialização da cannabis. Os mexicanos poderão consumir, mas não em espaços públicos nem na frente de menores. Além do México, está o caso pioneiro, que foi o Uruguai, onde o parlamento aprovou em 2013 uma lei de regulação de produção e comercialização da maconha, que foi implantada ao longo mais ou menos de 4 anos. Foi feita em etapas e funciona bem lá no Uruguai. Como é que, antes da gente passar para outro assunto, eu só fiquei curiosa, como é que essa determinação da Justiça do México impacta o funcionamento dos cartéis de drogas no México, que, bem, são históricos, né? Lá, a exemplo do que se faz aqui, há uma luta em glória e cheia de mortes, né, contra as drogas. Os cartéis de drogas, evidentemente, estão contra, porque seria uma retirada, uma perda do business para eles. Né? Se bem que a maconha dentro para os cartéis de droga do México, a maconha é uma pequena parte do business. As anfetaminas, a cocaína e outras drogas é que são o grande negócio, o grande business, o grande negócio dos cartéis mexicanos, que inclusive agora eles se diversificaram. Eles estão fazendo outras coisas também, sempre ilegais. Mas para os cartéis, de forma geral, a teoria de vários especialistas é sempre essa. Se você libera e regula o consumo, por exemplo, no caso de forma recreativa, mas não a comercialização, você retira uma parte desse business, desses grupos. Evidentemente, esses grupos estão contra. Uhum. Ariel, nós informamos aqui já faz um tempo já, a descoberta de tumbas sem identificação, descobertas em terrenos que funcionavam internatos indígenas no Canadá. E isso está aprofundando o debate sobre o histórico de exploração dos povos nativos do Canadá. O Papa pediria desculpas aos indígenas canadenses devido a essas mortes? Tudo indica, Fernando, que sim. Pelo menos o Papa aceitou fazer uma reunião com os representantes dos povos indígenas canadenses que passaram pelas sórdidas escolas residenciais, internatos, administrados pela Igreja Católica. Houve uma descoberta semanas atrás de mais de 600 túmulos nesses terrenos das escolas religiosas e em outra escola mais de 250 túmulos. Desde 1883 até a década de 1970, quer dizer, quase 90 anos, 150 mil crianças indígenas canadenses foram obrigadas a ir a 139 internatos cristãos pagos pelo Estado, das quais 75% eram católicas, esses internatos, e os outros 25% de igrejas protestantes. Isso tudo com o objetivo de que fossem assimilados na marra na sociedade canadense, isto é, apagar deles todo o traço de cultura indígena. No entanto, viviam também em condições precárias, milhares morreram das mais diversas doenças. Suas famílias nunca mais os viram. O governo canadense pediu desculpas públicas em 2008,
3 igrejas protestantes, a Presbiteriana Anglicana e a Igreja Unida do Canadá, também pediram desculpas na época. No entanto, o Vaticano nunca emitiu um pedido de perdão, de desculpas formal. Dias atrás, o Papa Francisco expressou genericamente sua dor por aqueles acontecimentos, mas nada de pedir perdão. Então, por isso, agora existe essa expectativa de que, em uma reunião em dezembro, o Vaticano faça esse pedido oficial aos povos originários. E as delegações serão compostas por representantes das comunidades Inuit, que muitas vezes são, digamos, também chamados de esquimós, os Métis e as denominadas Primeiras Nações. Entre eles estarão sobreviventes desses internatos e líderes das comunidades indígenas. A Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá se refere a essa internação dessas crianças durante quase 90 anos como um genocídio cultural. Que horror. E no Canadá, igrejas estão sendo incendiadas em Gente. protesto a isso. Já foram 6. Exato. Horror, horror. Mudando de assunto, Lionel Messi, este sujeitinho adorável, depois de 20 anos está sem clube. O que pode acontecer, Ariel? Ele pode querer jogar no Corinthians, Não, por São exemplo? Paulo. Vocês Ou no estão rindo Londrina do quê Esporte aqui no Clube, estúdio? talvez? Eu não entendi. Ou onde? No Londrina? Hoje, Ou primeiro- no Londrina? Claro, Enfim, não eu sei. sou torcedor do Londrina Esporte Clube. Olha, aqui Cadê? aqui. Olá, gente, com flâmula e tudo, que beleza. Claro. Que Não, flâmula beleza. não, é um cachecol, que vem bem para esses Ah. tempos de frio. Ah, boa, Bom, boa. Hoje é o primeiro dia de liberdade de Lionel Messi, porque ontem à noite terminou o contrato assinado há 2 décadas com o Barcelona. O clube diz que vai tentar fechar o novo contrato, mas será que ele se interessaria pela oferta do brasileiro Ibis, da cidade de Paulista, em Pernambuco, que propõe 15 anos de contrato, Maravilhoso. salário de produtividade, se merecer, isso está especificado, se merecer, Importante. e jurar 3 vezes no espelho, ele olhando no espelho, que Pelé é muito melhor que Maradona. Essas são as condições do clube. Tem outras condições, mas eu acho que essas são as que mais se Autoconfiança é destacam. tudo nessa vida, Ariel. Exatamente. Ele vai estar na frente da praia, bom, em Barcelona também, mas a praia em Pernambuco é muito mais quentinha, né? Vai poder ver o carnaval de Pernambuco de perto. Gente, que já beleza. aceitaria. Tem várias Toda a vantagens. gastronomia, claro, exatamente. Toda a Entre várias outras gastronomia. coisas. Exatamente. Eu ia, hein? E jogar no Ibis. É. Ô, Messi, Alô, Lionel, Messi. pensa bem. Sério. Vamos lá. Guarda com carinho essa proposta. Analisa bem. Vamos lá. Efeméride de hoje tem a ver com a morte de Juan Domingo Perón. Opa. Pois é. Hoje, 1º de julho, né, em 1974, isso foi quando ocorreu a morte dele, com várias peculiaridades. A Argentina, mas eu tenho que fazer um background, porque a Argentina teve o caso de um astrólogo e médium, né, lembra alguma coisa, de influência inusitada na política, na história da Argentina. Foi José López Rega, que passou de ser mordomo e astrólogo de Juan Domingo Perón, que estava no exílio em Madrid, a ser seu todo-poderoso ministro da ação social quando Perón voltou ao país em 73. El Brujo, isto é, o bruxo, que era uma espécie de Rasputin argentino, dizia a Perón que ele era a reencarnação de Quéops, o faraó do Egito Antigo. Bom, Perón estava doente na residência presidencial de Olivos, ele estava sendo atendido por seus enfermeiros nessa manhã do 1º de julho, quando teve um ataque cardíaco e morreu. Os médicos entraram voando no quarto, logo depois entrou López Rega, que ordenou que todos se afastassem, anunciando que ia ressuscitar o presidente. López Rega puxava Perón pelos pés, pelos calcanhares, gritando: "Acorda, faraó! Durante 5.000 anos te mantive vivo e agora tens que despertar." E os médicos, homens de ciência, olhavam aquilo lá estupefatos. Obviamente, não teve os resultados que López Rega desejava. No dia seguinte, tomou posse sua vice, que era sua viúva e sucessora, Isabelita Perón, que era a 3ª esposa do defunto, recém-defunto Caudilho, né? Lembramos que Perón foi casado 3 vezes. Primeiro com Aurélia Tisson, que foi mulher de Perón, antes do Perón virar Perón, quer dizer, antes do Perón ser famoso. Depois veio Evita Perón. E aí veio a Isabelita Perón. Perón enterrou 2 e foi enterrado pela 3ª. López Rega, depois disso, deitava Isabelita em cima do caixão de Evita para ver se repassava os fluidos energéticos da defunta para que a viva, que não tinha carisma, déficit total de carisma, né? Então ele tenta, não deu certo tampouco. López Rega organizou a Tríplice A, grupo paramilitar de direita, que começou a assassinar os críticos do governo.
mas a crise econômica estava assolando o governo da Argentina e El Brujo deu no pé, desaparecendo no exterior. Isabelita foi derrubada pelos militares em 76, quer dizer, 2 anos depois. Poucos anos depois da sua fuga, a figura de López Rega, isso foi em 78, inspirou a fenomenal Jeanette Claire, parcialmente, para o personagem Herculano Quintanilha, da novela O Astro, que era um picareta, um astrólogo picareta, e que no último capítulo ele foge do Brasil e vai para uma república bananeira na América Central. E ali ele se transforma, Fernando e Tatiana, no astrólogo de um ditador de cabelo tingido e preto, com as asas da graúna, só para citar Iracema em José de Alencar, né? Que tal? Era um retrato do Perón na velhice. Né? Então, vem dali o personagem Herculano Quintanilha. Astrólogo picareta, foi embora do Brasil. Eu tô me lembrando de alguém. Deixa pra lá. Também não está no Brasil. Bom, deixa pra lá. Mas vamos pra efeméride? Não, pra efeméride. Vamos pra música? Não. Música, já que tá frio, né? O tango Inverno, de Cadica e Petorossi. Vientos fríos de desolación, quiero llorar, porque mi alma lleva brumas de un invierno que hoy no puedo disipar. Bonito. Muito Obrigado, Ariel. Até a quinta-feira que vem. Valeu, Ariel. Boa tarde a todos. Até semana que vem. Até.